a partir de agora, algo vai mudar para melhor. Uma paz, sentimentos de fé, de esperança vai começar a entrar na sua casa. Escute bem, quando a presença de Deus entra em um lugar, a presença de Deus começa a transformar, a presença de Deus começa a mudar até os lugares onde nós estamos. Sabe? Eu quero declarar uma proteção de Deus, uma presença de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus estava me dando uma instrução clara aqui para dizer com você. Deus está me dando uma instrução clara aqui para dizer com você. E eu sei que muitos de vocês, a presença de Deus já está na sua casa. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que o incremento desse reino não tem fim. E Deus estava me dizendo que algumas casas estavam precisando de uma paz. Algumas casas, sabe, o ambiente estava estranho. Às vezes nem aconteceu nada de problemas ou confusões, mas um ambiente pesado, e Deus está livrando. E Deus me deu duas coisas aqui importantes sobre o poder das palavras. E eu sei que eu já tenho falado isso algumas vezes, mas eu quero falar do jeito certo. Quais são as palavras que Deus quer que você fale elas? Né? É as palavras que Ele te revela. É as palavras que Ele fala com você através da palavra escrita e através também dos dons espirituais. A Bíblia diz aqui em Tiago, enquanto nós estamos falando aqui, Deus está cuidando de você e Deus está abençoando a sua casa. Você veio aqui para buscar da palavra de Deus, você veio aqui para buscar de Deus, e Deus está agindo em seu favor. Seja bem-vinda, Lilian, Virgínia, Débora, Thaís, Kathleen, Maria, que especial. E duas coisas aqui sobre as palavras que influenciam a nossa vida, influenciam os ambientes. Escute bem, o mundo espiritual é regido pelo poder das palavras. O mundo espiritual é regido pelo poder das palavras. Então, eu tenho falado com vocês, Deus te revela uma palavra e essa palavra tem que estar na sua boca. Quando Deus te revela algo, você precisa concordar com Deus. Primeiro, crendo que aquilo é vontade de Deus para você. E segundo, colocando a palavra que Deus te revelou na sua boca. Seja bem-vinda, Adriana, Patrícia, que especial. E aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 4, diz: observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Sabe? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está no controle da sua vida, sim, mas há algo que você precisa entender sobre isso. Se Deus realmente está no controle da nossa vida, então nós devemos concordar com Ele. E devemos também falar aquilo que Ele quer. Usar a nossa boca para construir a vontade de Deus e usar a nossa boca para abençoar. Sabe? Escuta bem. Deus estava me dando algo antes de eu entrar aqui. E quando Deus corrige, é porque Ele te ama. Deus não corrigiria a mim, Deus não corrigiria você, se Ele não tivesse um amor especial por nós. E as palavras são poderosas para guiar a nossa vida, para construir a vontade, na nossa vida a vontade de Deus. Mas também as palavras nós devemos tomar um cuidado especial e não falar, sabe, por exemplo, falar de alguém, uma fofoca, uma crítica. Quando chega em você, aquilo precisa terminar. Sabe? O poder das palavras, ele também é para quando, por exemplo, algo ruim chegou até você, então tem que terminar em você. Você, em sabedoria, precisa até às vezes repreender alguma pessoa que está falando de alguém para você, né? Às vezes você está na posição de liderança, você vai ficar sabendo alguma coisa e está tudo bem. Mesmo assim, aquilo precisa morrer em você. Quando chega algo negativo até você, aquilo precisa morrer em você. Você precisa colocar diante de Deus e não deixar aquilo avançar, né? E essa é uma primeira coisa. Quando chega algo ruim até você a respeito de alguém, precisa morrer em você, né? Aqui em Tiago também você vai ver isso no capítulo 3.
Mas existe uma outra vertente do poder das palavras, que é o quê? A sua vida, ela é direcionada. A sua vida é dirigida pelas palavras que você diz. Olha o que Tiago está dizendo. Observe, os navios que são tão grandes e são impelidos por fortes ventos. Eles são dirigidos por um pequeníssimo leme. Você está ouvindo? O que Tiago está dizendo? A sua vida, ela é guiada pelo poder das palavras que você diz. Agora, você diz as palavras, mas quais são essas palavras? Você deve dizer aquilo que Deus te revela. E como eu vou saber o que Deus tem para a minha vida? Eu preciso estar em comunhão com Deus. Se você estiver em comunhão com Deus, Ele vai te revelar cada palavra a seu tempo. Eu ouvi o Senhor dizendo aqui sobre uma ansiedade. Quando alguém está ansioso, alguém está ansiosa, faz coisas até que normalmente não faria. Por quê? Porque a ansiedade vem na alma e gera uma inquietação, gera uma confusão dos pensamentos. E Deus está dizendo que Ele está tocando em você. Ele está dizendo aí, Ele vai transformar a sua vida. Ele vai fazer na sua vida, mas começa a vigiar com o que você está usando a sua boca. Olha o que diz aqui nesse contexto, né? Aqui Tiago, nós vamos orar, Deus está fazendo algo em você, Deus está fazendo algo na sua casa. Olha o que diz aqui, porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeçar no falar, é o indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. E aí vem aquele versículo que eu já li, e depois diz, assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam que uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo e um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. Você está vendo? Olha a influência da língua no corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Sabe? Muitas vezes o inimigo ele lança pensamentos e ele usa até coisas negativas contra você para te fazer o quê? Te fazer falar mal de volta, ou te fazer falar negativo sobre a sua própria vida. Então, eu quero falar do poder das palavras aqui, agora eu vou resumir aqui, nós vamos orar. Primeiro, se chegou algo ruim até você, coloca diante de Deus, Coloca diante de Deus e deixa em paz esse assunto. Agora, uma outra coisa, olha isso, tá vendo? Vocês têm experiência também, com isso, tá vendo? Se chegou alguma coisa negativa sobre alguém, para você, então você coloca diante de Deus e segue em frente, Agora, uma outra coisa aqui, a sua vida é guiada pelo poder das palavras que você diz. E nessa segunda coisa aqui, primeira coisa foi algo negativo. Quando vem algo negativo sobre você, você coloca diante de Deus e vai em frente, E Deus às vezes tem algum propósito em você ficar sabendo de algo, ok, mas chegou em você, você não pode colocar para frente algo ruim. Você não pode deixar que a sua boca seja usada para falar coisas ruins, Agora, a segunda coisa aqui, e importante que eu sempre tenho falado, através do que você fala, vai ser construído a sua vida. Vai ser, um grande navio. Um grande navio. Ele é direcionado, Tiago, seja bem-vindo, que especial. Recebi o seu testemunho, Ter recebido o testemunho. Tem gente que foi curada da febre, Até na live gravada tem gente que foi curada da febre, um irmão especial, E Deus tem feito coisa extraordinária. Vamos orar já, que especial. E teve gente também aí recebendo resposta de Deus sobre várias áreas, Então, não use a sua boca para falar o que não edifica. É isso que é o resumo do que eu estou falando aqui com você. Primeiro, chegou algo ruim até você, termine você. Segundo, imagine a sua vida como um grande navio. Olha lá, nossa boca tem o poder de abençoar e amaldiçoar. Vamos abençoar, porque quando alguém amaldiçoa, a maldição pode voltar contra aquela pessoa, Agora, escute bem. Você tem um poder de decisão, E escuta bem.
Um grande navio é a sua vida. Um grande navio é a sua vida. E assim como o leme de um navio, um pequeno leme, ele guia todo aquele barco, todo aquele navio, né? Assim também a nossa língua. Assim também a nossa língua, o pequeno órgão, né? Que ela controla, ela tem um poder de criar realidades novas também na nossa vida. Você está vendo isso? Você está vendo isso? Então, a partir de hoje, comece a falar que vai dar certo. Comece a falar, Deus, eu creio no que o Senhor revelou. Tem gente que Deus revela, sabe? Tem vezes que Deus revela coisas específicas, que não tinha como saber se não fosse Deus revelar. E aí passa um tempo, a pessoa já não está mais crendo no que Deus falou. Mas Deus te trouxe aqui para falar. Volte a crer de novo. Volte a crer de novo no que Deus falou. Deus está falando aqui com alguém. Volte a crer de novo no que Deus falou. E para de falar negativo. Esta live se chama livramento para alguém. Essa live se chama graça. Se chama misericórdia para alguém. Por quê? Porque Deus está te dando uma nova oportunidade de recomeçar. Uma nova oportunidade de parar de falar negativo, parar de falar incredulidade. Sabe, você já tem tanto desafio na vida. Você não pode ser mais um empecilho para você mesmo. Quando você se torna um empecilho para você mesmo? Primeiro, quando você está falando errado. Quando você está falando coisas que não são santas. E quando você está falando coisas que não edificam, ou palavras de derrota, palavras ruins. Começa a falar que você é abençoado. Começa a falar que, sabe, que você vai cumprir o plano de Deus, que o Espírito Santo vai te guiar. Olha lá, às vezes o anjo desce com a palavra, que isso significa, Deus te dá uma palavra, né? Assim como Maria lá, o que vai nascer em você é gerado pelo Espírito Santo. E ela fala assim, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim conforme a tua palavra. Então, Deus libera a palavra para você, e agora você precisa falar, Deus, eu recebo, eu concordo com a sua vontade. E a partir dali você começa a concordar com o que Deus tem para você. A partir de hoje, você não pode falar mais nada contrário do que Deus falou na sua vida. E se porventura você falar, peça perdão rapidamente diante de Deus e siga em frente, né? Porque também, se eu não der essa instrução aqui, quando você falar alguma coisa negativa aí, né? Aí você vai ficar sentindo condenação. E Deus não quer que você sinta condenação. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Nesse mesmo capítulo de Romanos 8 que eu citei aqui, fala que nós somos mais que vencedores. Olha aí, olha o que Deus está me dando aqui para encorajar, para alegrar alguém. Ó, quando você tem às vezes até um pequeno erro, né? O que acontece? Ou qualquer tipo de erro aí, né? Quando você tem um erro, o que acontece? O inimigo quer usar isso para te acusar. Mas Deus está falando aí, não tem acusação contra você. Você pede perdão diante de Deus e segue em frente, com mais sabedoria agora, né? Olha lá, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Eu vi alguém que subiu um versículo aí que estava no meu coração, mas como eu já citei muito, eu não ia citar. Mas está vendo que era de Deus mesmo, né? Eu ia citar na próxima oração, mas eu vou falar agora. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Sabe, tudo que você tem vivido nesse momento, até coisas um pouco ruins, Deus vai transformar tudo isso em uma bênção. Deus vai transformar tudo isso em uma coisa boa. Talvez você fale, eu não estou entendendo, a coisa está séria. E eu não consigo enxergar agora. Foi a Kathleen, né? Glória a Deus. Olha lá. Eu não consigo enxergar agora como Deus vai transformar isso em algo bom. Isso aqui que eu estou vivendo agora, essa situação, essa injustiça, essa perseguição, esse momento difícil, essa escassez. E Deus está falando, sim, você me ama? A pergunta, sabe, se você ama a Deus, Ele vai fazer tudo cooperar para o seu bem. Olha o que está me vindo aqui agora. Deus vai falar com alguém, sabe? Tem pessoas que falam assim, eu não vou me apegar. Jefferson, que especial. Eu não posso me apegar às coisas da terra. Sim, a Bíblia falou que realmente nós podemos entender que Deus não quer que você se apegue. Não ajunteis tesouro na terra, tudo bíblico. Mas nós precisamos de um discernimento. Por quê? Porque o erro não é você
você viver a sua vida, você cuidar do que Deus te deu. Não, o erro é você abandonar Jesus. Porque em Jesus tem sim uma vida vitoriosa para nós. Em Jesus tem uma vida vitoriosa para nós. Então, o que eu preciso fazer? Me aproximar de Deus e ter Jesus como fundamento da minha vida. Jesus precisa ser o fundamento da minha casa espiritual, da minha família. E a partir disso, Ele vai me direcionar nas bênçãos que Ele tem para mim. Então, que Ele tem para você. O que acontece? Deus está liberando tempos de bênçãos aqui. E o inimigo não gostou, obviamente. Tem gente que não acredita, né? Não acredita no mal, assim, ok. É melhor que ele já sai mais fácil, né? Fala, não acredito em você não, mal. Pode sair em nome de Jesus. Olha lá. Né? Mas tem alguém aqui, olha o que Deus está falando aí, ó. Deus está falando com alguém que está aqui, ó. Você começou a avançar. Você começou a buscar um pouco mais a Deus, mesmo você não tinha muito entendimento, mas começou a buscar mais a Deus. E também a sua vida pessoal começou a avançar. Você começou a conquistar. E o que aconteceu? O mal tem os mecanismos dele de tentar te atingir. E de tentar trazer até tristeza na sua casa. Mas agora Deus está cancelando todo o mal contra a sua vida. E Deus está falando aí, ó. Ele é o fundamento da sua vida e você vai continuar avançando. Tem alguém aqui que agora uma unção está sendo liberada sobre você. E todo o peso espiritual está caindo por terra. E Deus está manifestando o reino dele. A partir de agora, a presença de Deus reina na sua casa. A partir de agora, a presença de Deus reina na sua mente. A partir de agora, a presença de Deus reina no seu coração. A presença de Deus reina em você e reina no ambiente da sua casa. Você está ouvindo? Por que eu estava nessa oração aqui? Porque Deus falou comigo. Através dessa oração, eu vou entrar nos ambientes das casas. Eu vou entrar nas mentes. Eu vou entrar nos corações. Olha lá o Lafayette aí, ó. Lafagesso, glória a Deus. Olha lá, Patrícia. E Deus está fazendo isso agora. Deus está falando aí com você. O que Deus está falando? Ó, vigia no que você fala. Fala só o que edifica. Né? E Deus está falando que está cancelando todo o mal. E está vindo uma paz na sua casa. Sabe? Ó, em todas as coisas somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Eu queria todo mundo escrevendo aqui agora. O céu vai registrar. O céu vai registrar o que você está escrevendo aqui agora e nós vamos orar. Escreve assim. Fala assim, em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Fala assim, eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Fala assim, Deus está prestes a fazer algo em mim. Fala assim, Deus está operando agora em mim. Deus está me dando uma estrutura espiritual para viver as maiores promessas que Ele tem para a minha vida. Eu vi o Senhor dizendo aqui, eu vou falar pela segunda vez. Eu vi o Senhor dizendo aqui, ó, volte a crer de novo. Volte a crer de novo. Como eu volto a crer de novo? Você começa a falar palavras de fé, falar o que Deus te revelou. Sabe? Chama alguém que está do seu lado, seu esposo, sua esposa, ou alguém de muita confiança para você, e fala assim, ó, vai acontecer isso hoje. Sabe? Às vezes eu chamo alguém da minha casa e falo, ó, vem cá, ó, vai acontecer isso hoje. E acontece. Você está vendo? Ó, eu vejo Deus abençoando, eu vejo Deus providenciando. Deus está vindo com providência. Olha aí, Deus está vindo com a providência espiritual, a providência emocional, a providência no físico, sabe? A providência em tudo aí na sua vida. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa oração. Deus falou para mim que tem alguém aqui que veio com um objetivo. Tem gente que vem e fala assim, eu vou ver o que... Eu quero só participar da oração e estar mais fortalecido no Espírito. Mas alguém aqui veio buscar uma resposta de Deus. E eu vou dar uma instrução para você. Você vai... Se você não tem ninguém para falar, fala dentro da sua casa. Agora, se você tem alguém de muita confiança, um esposo, uma esposa, ou alguém da sua casa, você chega e fala assim, ó, algo vai acontecer hoje. Ou, em oração, Deus vai te revelar algo. E você vai falar, ó, eu estava orando aqui agora, e eu tive uma impressão que algo bom vai acontecer. Ou quando Deus te revela, é que é algo muito específico. Deus te revela algo, e você chega, ó, Deus vai fazer isso hoje. É nessa área que Deus vai agir hoje, sabe? E você vai ver que você nunca mais vai ser o mesmo.
sabe? As pessoas associaram viver pela fé com ter falta e muita dificuldade. E a dificuldade vai ter mesmo, não tem como correr, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que acontece? Como eu posso viver pela fé? Eu tenho que estar em comunhão com Deus e também em comunhão na palavra, porque quando eu estou em comunhão com Deus, Ele vai me dar palavra. Ele vai me dar palavra através das escrituras, da palavra escrita e através dos dons espirituais. Aí o que eu vou fazer ali? Eu vou falar de acordo com o que Deus está falando. Sabe, Deus está trabalhando hoje no meu espiritual. Deus está tocando hoje nas minhas emoções. Deus está tocando hoje no meu corpo físico. Sabe, Deus hoje está operando nas minhas finanças. Deus hoje está operando nos meus relacionamentos. Você está vendo? E você vai falar em fé e você vai ver coisas mudando. Então, mas quando isso vai funcionar? Quando você está em comunhão com Deus. Quando você está em comunhão com Deus, existe um alinhamento, do seu espírito com a sua boca, do seu coração com a sua boca. E nesse alinhamento é onde os milagres acontecem. Você está vendo isso? Vamos orar? Vamos orar que Deus tem algo especial sobre nós. Pai, no nome de Jesus, debaixo dessa instrução e debaixo da sua graça, da sua misericórdia, nós oramos agora, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por más palavras, por pensamentos e ações. Pai, não deixe o inimigo acusar ninguém que está aqui. Pai, todos aqueles que têm se arrependido, que têm decidido no seu coração em mudar a partir de hoje, eu peço que o Senhor venha fortalecer a cada um aqui, para parar de falar aquilo que não edifica e para falar realmente só aquilo que é a sua vontade sobre a vida sobre a sua própria vida e também sobre a vida dos outros. Pai, eu peço que o Senhor libere a tua unção agora. Eu peço que o Senhor venha agir agora em cada vida. Se tem alguém aqui enfermo, eu declaro cura em nome de Jesus. Pai, eu oro agora para que o Senhor venha agir no espiritual. Ajuda cada um aqui ter o Senhor Jesus como fundamento da sua vida. A partir do nosso relacionamento com o Senhor é que a nossa vida vai acontecer. Pai, a tua palavra diz que quando nós buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu peço que o Senhor venha abrir agora os ouvidos espirituais, os olhos espirituais e nos guiar de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Eu peço que o Senhor venha tocar agora, Pai, e agir nos relacionamentos. Peço que o Senhor venha com sabedoria, com graça, com unção e nos levar a romper para o próximo nível de graça que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus estava falando comigo aqui agora, é uma confirmação sobre a área profissional. Né? Ontem no culto Deus me deu uma palavra específica lá para o culto, mas essa é uma nova palavra aqui para agora. Eu via um documento, esse documento representava algo na área profissional, e eu vi o Senhor dizendo que alguém que está aqui, Deus está já trabalhando, sabe? Tem gente que fala, será que isso aqui está acontecendo por acontecer? Não, Deus está trazendo uma mudança para alguém aqui na área profissional. E eu vi um contrato de trabalho. Porque quando Deus fala, ninguém vai ficar confundido, não. Então você que por esses dias está mexendo com um contrato de trabalho, Deus está operando na sua área profissional, né? E Jesus está prestes a voltar, né? Jesus já a qualquer momento ele vem. Você está vendo? E nós não sabemos também qual vai ser o nosso último dia. Então eu quero te encorajar a continuar no seu relacionamento com Jesus. Porque o problema não é apresentar as suas necessidades diante de Deus. Não. Esse não é o problema. Nunca foi. Deus falou comigo assim, a raiz de todo pecado é a falta da dependência de Deus. Deus falou comigo, a raiz de todo pecado é a falta da minha dependência. Agora, a nossa vida deve acontecer a partir da vontade de Deus, a partir da voz de Deus, a partir do que Deus fala. Então, em oração, Deus vai guiar no que é bênção para você. Deus vai te guiar no que você está precisando também. Você vê? Agora, o que Deus não quer é que você só busque Ele para receber alguma coisa, né? Ele quer que você busque Ele, mas Ele quer que você tenha Ele como primeiro na sua vida. Ele quer que Ele seja
primeiro, ele quer que a partir dele as coisas aconteçam na sua vida. Ele quer uma dependência total. E aí Deus vai continuar te abençoando. Você está vendo? Tem pessoas aqui que estão passando um tempo de ajuste. Olha o que Deus está me falando aqui, ó. Tem pessoas aqui, ó, que você antes não colocava Deus como primeiro. E agora você está orando em tudo e perguntando para Deus qual é a vontade dele. E Deus está gostando da sua atitude. Deus está te encorajando. Deus está falando, continue assim. Sabe? Tem pessoas aqui que já andavam com Deus antes, mas não estava colocando Deus como primeiro. Tomava decisão segundo a sua própria cabeça, mas agora você entendeu que quando Deus fala, é porque Deus quer o melhor para você. A Bíblia fala que ele tem um plano bom e não de mal, Jeremias 29:11. Então, existe uma falta de discernimento que as pessoas falam, está buscando a Deus só querendo uma bênção. Isso não é verdade. A verdade é que Deus quer que você viva aqui nessa terra na dependência total dele. Sabe? O apóstolo Paulo mesmo, um dia ele ia pregar, né? E ele falou assim, eu não fui lá porque o Espírito Santo me impediu, né? Então, a Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14. O que Deus quer? É que em tudo você procure saber qual é a vontade dele para você. Porque ele quer guiar a sua vida em tudo, em todas as áreas. Você está vendo isso? E Jesus já está voltando. E eu queria encorajar você, cada um que está aqui, a continuar no seu relacionamento com Jesus. Por quê? Porque assim você vai estar preparado para qualquer momento que ele te chamar, você também ter a salvação para a eternidade. Você está vendo isso? Eu vejo assim, escute bem. A salvação é uma salvação completa. Tudo que foi perdido por causa do pecado é restaurado em Jesus. Então ele tem cura, libertação e salvação, que são as três principais consequências do pecado. Agora, tem pessoas que por falta de entendimento, alguns querem abandonar a sua própria vida aqui na terra e outros só querem focar nessa vida. Está errado. Qual que é o correto? Eu me aproximo dele, ele vai se aproximar de mim e ele vai guiar minha vida. Ele quer caminhar com você a partir de hoje. Você está vendo isso? Uma vez eu falei, Deus, será que eu estou com o entendimento correto? Né? E Deus usou, a hora que eu pensei isso, Deus usou uma criança para me falar. A criança falou assim, os poderes de Deus são para nós enfrentarmos essa vida. E sabe que eu comecei a me lembrar naquele momento? Que eu não vou precisar ser curado no céu. Não, no céu não tem doença. Eu não vou precisar ter uma direção no que trabalhar no céu. No céu é outro sistema de trabalho. Eu não vou precisar de libertação no céu, não. Eu preciso dessas coisas aqui na terra. E Jesus orou, seja feita assim na terra como é no céu. Então o que Deus quer? Quer que você viva nessa terra numa dependência total dele. Que você coloque ele em primeiro lugar, né? E que tudo você coloque em oração primeiro. Tudo, procure saber em tudo qual é a vontade do Senhor, Colossenses 1. E sabe o que vai acontecer? Deus vai guiar a sua vida em triunfo. Deus vai guiar a sua vida em vitória. E até nos momentos difíceis, você vai entender que Deus tem um propósito nisso. E assim como a Kathleen escreveu aqui, ó, se você ama Deus, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Você está ouvindo isso? Tem um tempo de bênção, tem um tempo de grandes vitórias sobre a sua vida. O apóstolo Paulo falou assim, para mim seria bom, já sabe, partir dessa estar com Cristo, mas eu vou ficar aqui na terra para fazer alguma coisa frutífera, para fazer alguma coisa que seja de proveitoso para vocês. Você vê? Então, se nós estamos aqui nessa terra, é para servir aos outros, é para ser bênção aqui nessa terra, e não para ser tropeço, mas para ser um instrumento de Deus para que o nome dele seja glorificado. É isso, gente. Está chegando a maior temporada de bênçãos, de milagres, de transformação. Sabe? Você vai ficar cada vez mais fundamentado em Jesus. Está vindo presença de Deus, poder de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, sabe? E nada vai impedir os planos que Deus tem para realizar na sua vida. Você vê? Hoje saímos desse culto mais empoderados pelo Espírito Santo. Olha lá, glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. É isso, gente. Ó, escreve aí, ó. Eu vou falar. A bênção de Deus é completa. Sabe? A bênção de Deus é completa. E está vindo a bênção completa. Primeiro o espiritual, o emocional acompanhando, o físico, os relacionamentos. Olha aí, Deus tocando. E as finanças também Deus vai visitar. Fala, eu creio e recebo em nome de Jesus. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59.
Glória a Deus, glória a Deus. Olha lá, esse é o nosso livro, você pode adquirir. Aqui na descrição tem o telefone, né? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, vou deixar uma oração especial. Tá bom? Olha lá, isso aí, ó. Vamos compartilhar. Glória a Deus. Né? Compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração. Até o nosso próximo encontro. Até lá.